E autoridades brasileiras viajaram para Buenos Aires no avião da FAB para participar da abertura do congresso conhecido como Gilmar Palusa. A lista completa com os 10 ocupantes, no entanto, foi mantida em sigilo. Isso é uma vergonha. Não deveria acontecer. Isso acontece, Paula, porque o brasileiro parece que nós nos acostumamos com isso. Pessoal, eu acho que um dia o Brasil vai entrar para o Guinness Book como o país mais corrupto do mundo. É inacreditável como os políticos daqui já têm isso no sangue, nas veias, já corre, já parece que já nasceram com o instinto de roubar os outros, de prejudicar, de passar a perna, de querer ver a miséria dos outros. É inacreditável. É petrolão, é mensalão, é agora o aposentão, é compra de respiradores que não chega, é o navio na Copa que ninguém sabe quanto foi que gastou, é o Lula colocando tudo em sigilo, ninguém sabe de nada, é os deputados com dinheiro na cueca, desvio milionários, é o Supremo Tribunal Federal mais caro do mundo. E agora, o presidente da Câmara dos Deputados, o Maimota, decidiu viajar no avião da FAB, juntamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para o Gilmar Palusa. Parece que eles são a celebridade do país. Eles não podem pegar um voo comercial igual todo mundo. Não, eles são excepcionais. Eles têm que ir num voo exclusivo da Força Aérea, pago com nosso dinheiro. Inacreditável. É a realidade. Olha só os comentários dos jornalistas da Revista Oeste com relação a essa vergonha aqui no Brasil. Não tem como ir para frente o nosso país. Não tem como as coisas dar certo desse jeito. Olha esse noticiário, bora fazer alguns comentários aqui, porque simplesmente é inacreditável. Coisa boa é difícil nós ver no nosso país. Agora corrupção já virou moda aqui. Que vergonha, né? Olha só esses comentários, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora ver os comentários dos jornalistas da Revista Oeste com relação a essa vergonha. E autoridades brasileiras viajaram para Buenos Aires no avião da FAB para participar da abertura do congresso conhecido como Gilmar Palusa. O pedido partiu do presidente da Câmara, Hugo Mota. Entre os passageiros estava o ministro Gilmar Mendes. A lista completa com os 10 ocupantes, no entanto, foi mantida em sigilo pela aeronáutica. O Gilmar Palusa, conforme foi batizado pela própria mídia, por empresários, por políticos, uma alusão a um festival de música, um festival anual de música, por si só ele já é uma indecência. É o feirão jurídico, né? O maior lobby jurídico do planeta acontece pela batuta, por ordem do ministro Gilmar Mendes, que hoje é o decano da Suprema Corte. Isso é uma vergonha, não deveria acontecer. E ainda que esses convescotes ocorressem com a normalidade que a própria velha mídia trata, os empresários, advogados e por aí vai, por que acontecer no exterior? Por que tem que ser em Portugal? Agora, esse ano a coisa já mudou um pouquinho. Talvez pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, pela questão dos vistos, pela pressão internacional, resolveram ficar um pouco mais perto, aqui na Argentina. Mas por que tem que ser feito no exterior? Por que precisa discutir problemas do Brasil, questões jurídicas brasileiras, às vezes até eleitorais, na Argentina, em Portugal, que fosse na Alemanha, na Turquia? Por que não no Brasil? Por que não em Brasília? O setor hoteleiro de Brasília, as estruturas de convenções em Brasília, por exemplo, não são aptas para receber um feirão jurídico desse? Então, por si só, já é uma indecência. E, ademais, Paula, acho que ao terminar o enunciado você toca num ponto central. Por que não foi divulgada a lista dos passageiros? Sabemos que o pedido partiu do gabinete do presidente da Câmara, Hugo Mota, que Gilmar Mendes embarcou na aeronave. Quem eram os outros 8? Porque quando você não divulga, quando você opta por não dar transparência à lista de passageiros, você levanta suspeitas. A sociedade pode perguntar e pode achar que qualquer um entrou nessa aeronave. Eu acho que o Gilmar Palusa deveria acabar. Estou sendo aqui econômico. E deveria acabar porque é com o nosso dinheiro. Quem foi que disse que esse dinheiro está saindo do bolso do Gilmar Mendes? Dos salários gordos do Gilmar Mendes? Claro que não. Tudo do bolso dos trabalhadores, dos contribuintes brasileiros. É inacreditável.
Nós paga tributo, nós paga um imposto que não se acaba mais. O salário é aquela mixaria. E aí pega o presidente da Câmara, como ele é o presidente, ele é quem manda, ele pede, ele faz lá um ofício lá, escrevendo lá: presidente, libere por favor uma aeronave aí da Força Aérea. Aí eles liberam um avião, leva pessoas exclusivas que eles decidiram não divulgar o nome das pessoas, porque ninguém pode saber com quem e com que eles gastam o nosso dinheiro. É inacreditável, não existe transparência aqui no nosso Brasil. Eles fazem a farra e não fazem no Brasil, não. Se fizessem no Brasil já era uma vergonha, porque ia gastar do mesmo jeito nosso dinheiro. Mas fazem fora do Brasil um negócio que não tem nada, não acrescenta nada no nosso país, não muda nada a vida do cidadão, gastando o nosso dinheiro, mas tá tudo bem. É da democracia, é do Gilmar Palusa, é do ministro do Supremo Tribunal Federal. E ninguém interroga, ninguém pergunta, ninguém questiona, ninguém pede contas e vai ficar por isso mesmo. Que vergonha. E esse presidente Maimota é outro conivente, é um complô de corrupção. Se junta presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente da República, se junta ministro do Supremo Tribunal Federal, gasta nosso dinheiro, não traz transparência, não diz quanto gastou, fazem tudo às ocultas e quando pede esclarecimento, coloca em sigilo. Faz igual o Davi Alcolumbre e o Lula, coloca logo um sigilo de 100 anos, que daqui pra lá nós morre e ninguém sabe de nada. Que país, hein? Isso acontece, Paula, porque o brasileiro parece que nós nos acostumamos com isso. O Congresso se acostumou com isso, a Câmara, o Senado. É verdade. São tantas atrocidades jurídicas, econômicas, tantos casos de corrupção, agora o INSS, que isso que deveria ser, sim, colocado numa lista, talvez um pouco menor, mas numa lista suspeita, no mínimo suspeita. A gente não coloca porque nós estamos anestesiados. Então, é preciso chamar o Congresso para levantar esse tipo de atitude novamente, porque é inaceitável. Por mais que haja apenas conversas de bar, digamos assim, a gente sabe que não é. Por mais que eles digam que não, a gente só pegou uma carona e não houve nada, a gente sabe muito bem o que acontece nos bastidores de Brasília e dentro desses voos da FAB, bancados por nós. Deixa eu trazer mais uma informação. É fogo mesmo, né? Infelizmente aqui no nosso país, infelizmente se institucionalizou a corrupção. É a coisa mais normal, é a corrupção. O crime organizado parece que também é a coisa mais normal. Para o Lula é. Normal, é normal. É inacreditável. Que casa com essa que nós trouxemos aí do uso de jatinho da FAB para o Gilmar Palusa em Buenos Aires, porque um levantamento mostra que voos de autoridades em aeronaves da Força Aérea Brasileira custaram 8 milhões e 600 mil reais até o início deste mês de novembro. Foram 394 deslocamentos, incluindo 75 viagens no modelo Uber aéreo, com apenas 3, 2 ou 1 passageiro em 14 voos. Só uma pessoa estava a bordo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, realizou... Olha só como as coisas estão modernas. Uber aéreo. Inacreditável, né? 82 voos, a maior parte entre Brasília e São Paulo, muitos deles sem agenda oficial. O custo total passou de 1 milhão e 600 mil reais. Olha. Os chamados voos secretos, à disposição do Ministério da Defesa, já somam 883 mil reais, sendo 39 na categoria Uber aéreo. Em 11 deles, só uma pessoa viajava, identificada pela FAB apenas como passageiro sob sigilo. A prática começou no início do governo Lula, quando ministros do Supremo relataram ameaças em voos comerciais e passaram a ter acesso a jatinhos da FAB em casos de risco à segurança. Olha. O presidente da Câmara, Hugo Mota, lidera o uso das aeronaves com 113 voos com gasto superior a 2 milhões e 800 mil reais. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, soma 1 milhão de reais em despesas com jatinhos da FAB. Boa noite, Piotr. Boa noite.
Não, mas eu acho que esses gastos, essas viagens é tudo com o dinheiro do bolso deles, né? Do salário deles. Talvez eles, né? Eles estejam pagando, colocando, abastecendo. O tempo de viagem, ele deve estar pagando o piloto, tudo do bolso deles, né? Claro que não. É claro que é nós que paga isso. Agora, se essas pessoas, se essas figuras públicas, como os deputados, senadores, os presidentes aí, os ministros do Lula, se eles estão a serviço do povo brasileiro, eles deveriam ir em voos comerciais para receber elogios, aplauso, incentivo do povo brasileiro. Pessoas normais, porque parece que eles são semideuses, semi-ministros, eles estão em um patamar a mais do que nós, meros mortais, que precisamos ralar para pagar impostos para que eles vivam em um patamar mais elevado do que nós. Eles não podem ter contato com os brasileiros. Por isso que eles têm que ter um voo exclusivo, uma aeronave exclusiva e fazer tudo, toda essa barganha com o nosso dinheiro. Eles não podem se misturar conosco. Eles nasceram de uma forma diferente, não foi igual eu e você. É inacreditável, parece que é isso, né? Eles têm medo de serem vaiados porque o povo brasileiro não reconhece essas pessoas como pessoas que de fato se preocupam com a sociedade brasileira. Eles estão dando exemplo, gastando nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Eu não tô nem aí. É o sentimento, a atitude que eles passam quer dizer isso. Eu não tô nem aí, eu vou viajar mesmo, não tá saindo do meu bolso. Vocês estão suando e trabalhando para que eu viva na mordomia, então eu vou aproveitar enquanto eu sou presidente do Senado, da Câmara, enquanto eu sou ministro, eu vou aproveitar. É isso que eles fazem. Eles não estão nem aí para segurança pública, saúde, educação, é tudo narrativa. Quando eles aparecem diante das câmeras ali, é só fazendo uma cena, é só fazendo palavras ensaiadas. Mas eles não estão preocupados com o povo brasileiro porque eles não dão exemplo. Eles gastam muito mais do que o que nós podemos imaginar. Esses números aqui de 8,6 milhões que gastaram esse ano até novembro em viagens na aeronave é só o que nós sabemos por cima. Será que eles vão esclarecer e estampar todos os gastos? É claro que não. Essa é a triste realidade. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana, todos que nos acompanham. A regra para uso de jatinho permite aos chefes dos poderes. Então, em que pese o fato de a gente perguntar o porquê que o Hugo Mota, ou o presidente do Senado, ou mesmo o presidente do Supremo, tem usado muito, o Barroso usava bastante também, né? A lei ainda permite. O fato é que no governo Lula houve esse aumento, essa nova interpretação da lei, uma concessão do governo a todos os ministros do Supremo, porque eles se sentiam ameaçados se viajassem de voos comerciais. Nunca ministros precisaram viajar de voos fretados pela FAB porque podiam viajar de voo comercial. Mas qual a razão do sigilo? Qual é o problema de saber que determinado ministro viajou tantas vezes? Sim. Se não está viajando de voo comercial, explique. Até porque o Lula aumentou esta possibilidade de uso de jatos da FAB. Mas, Paulo, eu vou só lembrar desse um ponto a mais. Só nós vamos reclamar disso, ninguém mais da imprensa vai, porque tem um fato. Lá em 2016 ou 2017, quando houve uma reclamação, era o governo Temer, me lembro muito bem, em relação aos órgãos de doação pelo país, em que havia uma reclamação, está perdendo órgão. O Brasil tem um sistema de transplantes pelo SUS muito eficiente, muito competente, é um dos modelos do mundo. Veja só que o Brasil tem essas coisas, né? Aí chegou o governo Temer, o presidente Temer na hora foi lá e assinou. Então quando não tiver malha aérea disponível, o jatinho da FAB vai buscar. Se eu estou usando todos esses jatinhos para transportar autoridades sem necessidade ou de forma exagerada, então está faltando avião para buscar órgão. Quantos órgãos será que nós estamos perdendo nesse momento? Ou quantos órgãos estão em risco que não vão chegar entre o doador e, obviamente, o receptor e podemos perder uma vida em relação a isso? Porque esses jatinhos estão sendo usados. Lá houve uma comoção de parte da imprensa, numa assinatura de um dia para o outro, o governo Temer resolveu o problema. Aliás, o próprio presidente resolveu. E agora? Quer dizer, não tem mais jatinho. Até outro dia estava faltando combustível, estava faltando dinheiro para combustível. Então, quer dizer, não é que aumentou exponencialmente o número de aviões da FAB para esse tipo de atendimento à autoridade. O fato é que o principal
O que o contribuinte não reclamaria de ter um jatinho da FAB indo de Manaus para buscar um órgão e levar a qualquer outra cidade brasileira, o cidadão não reclama disso. A questão é, se esse avião está sendo usado para levar gente a Buenos Aires, está faltando para outras coisas. Silvio, me ajuda aqui, porque no início do... Essa é a triste realidade, né? Enquanto muitas pessoas precisam de uma aeronave para buscar, como ele bem deixou claro aqui, um órgão, né? Não tem. Mas para viagens luxuosas desse povo aí, não, é por causa da segurança deles, né? Eles não querem saber da segurança do cidadão que sai de manhã para trabalhar. Isso não interessa. Mas a segurança deles tem que estar, né, toda certinha. Eles têm que ter um aparato ali muito bem organizado para que nada aconteça com eles. Esse é o nosso Brasil. E isso é normal aqui no Brasil. Isso é normal. Você não vê a mídia pedindo transparência. Você não vê. Isso não é escândalo mais. O povo já se acostumou já. Todo mundo rouba. É aquela ideia, né? Todo mundo rouba. Todo mundo erra. Todo mundo faz. Todo mundo já se acostumou já. Aqui no Brasil é assim. É inacreditável. O governo Lula, o uso dos jatinhos da FAB era restrito a presidente da Câmara, do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente. Aí alguns ministros do Supremo foram bater a porta do então ministro da Justiça, Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo, e pediram se não poderiam utilizar aí os jatinhos da FAB, alegando essa questão de segurança. E aí o então ministro da Justiça, Flávio Dino, achou essa brecha legal para permitir que os ministros pudessem utilizar com essa justificativa. E aí a gente tem a farra, né, com esse valor aí exorbitante até novembro, quase 9 milhões de reais. Ele precisa de um avião só para ele, né, o Dino, porque senão cai. Agora vai ser em proveito próprio, né, a decisão dele, Silvio. Pois é, Paulo, você bem lembrou, até a virada de governo era algo restrito aos chefes dos três poderes, portanto, o presidente do Supremo Tribunal Federal de turno, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado necessariamente, então, no caso, o presidente da Câmara dos Deputados não é presidente de poder, e o presidente da República e o vice, consequentemente. Até porque o vice, muitas vezes, está no cargo, quando o presidente da República está no exterior, passa a faixa, que é uma analogia, né? Um simbolismo, como eles dizem. Mas isso explode por questões de segurança, depois que o PT volta ao poder com as eleições de 2022 que marcaram o triunfo da indecência. Eles passam a ter medo de frequentar os aeroportos, passam a ter medo, aliás, até de deslocamentos curtos. Eles fazem de helicóptero. O próprio presidente Lula também faz de helicóptero. Sai do palácio e vai até o embarque de helicóptero. A Janja, a mesma coisa. E aí o gasto estoura. Não tem sequer combustível, problema de manutenção. Mas isso não vai parar não, Paula. Eles vão continuar utilizando porque, afinal de contas, a sociedade poderia encontrá-los, e não estamos aqui defendendo nenhum tipo de ataque, jamais, mas eles poderiam ouvir aquilo que eu quero, né? O calor popular. Eu acho que esse é o presidente que tem responsabilidade fiscal. Esse é o presidente dos pobres, que nem andar de carro anda. Veja só. Não sai no carro blindado, não. Ele sai de helicóptero. Ele pode. Inacreditável, né? Tudo isso é gasto. Mas é como eu disse, eles não querem saber. Eles não pensam nisso. Quando eles estão ali diante dos microfones, sendo perguntados pelos jornalistas, ali eles passam a imagem de que estão preocupados com o povo brasileiro. Vamos votar essa PEC, o povo brasileiro precisa disso, daquilo. É só um ensaio, minha gente. Eu, sinceramente, na maioria, 90%, e principalmente os presidentes do Senado, da Câmara, os presidentes do Supremo, presidente da República, não tem como acreditar nesse povo. Por quê? Porque eles gastam o nosso dinheiro e não estão nem aí. Tá faltando dinheiro para isso, tá faltando dinheiro para aquilo, o Brasil tá quebrando, tá acontecendo um monte de coisa, dívida pública, juro a 15%, tudo isso. Mas não deixa de andar de avião. Não deixa de estar para lá e para cá. Vai na esquina, pega um helicóptero. Vai na cidade vizinha, pega um avião. Mas é um avião de carreira? Não, é um avião da FAB. Inacreditável. É inacreditável. Nós estamos no Brasil.
Pois é, para nossa vergonha, né? Mas tomara que em 2026 nós tenhamos consciência. O que eu tô batendo na tecla direto, que nós venhamos ter consciência dessas pessoas que nós estamos votando, para que nós tire, né? Vai mudar o Brasil tirando o Lula? Quase nada, mas vai mudar. Vai mudar o Senado? Quase nada, mas muda. É muito importante nós tirar essas pessoas que são os ratos roedores que estão acabando com o nosso país. Mudando o Senado Federal, mudando o presidente da República, pode ter certeza que o Brasil vai tomar outro rumo. Se não mudar o presidente, se esse presidente continuar, já sabe o rumo, né? É uma Venezuela. Se não mudar os senadores, já sabe qual é o rumo, né? Alexandre de Moraes e os ministros vão ter mais poder para censurar e perseguir do mesmo jeito. Então é muito importante mudar parte do Senado Federal e mudar o presidente da República para que nós respire aliviado e tente ver uma luz no fim do túnel nessa republiqueta que nós estamos aqui no nosso Brasil. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.